Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 9 até o versículo 15. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha e é um privilégio ter a sua companhia para nós estudarmos juntos mais uma porção tão importante da Palavra de Deus, falando sobre a oração modelo, a oração padrão, que é a oração do Pai Nosso. Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículos 9 até o versículo 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu introduzir dizendo o seguinte. Todo o capítulo 6, ele aborda a questão inteira da piedade cristã, da maneira como nós devemos viver. E Jesus, ele divide esse assunto em 3 segmentos nesse texto, nesse capítulo. A primeira parte é sobre dar esmolas, a segunda parte é sobre a oração, como nosso relacionamento com Deus, e também a questão da disciplina pessoal. Tudo isso nesses primeiros 18 versículos. E hoje nós queremos terminar essa sessão. Já estudamos no estudo anterior a questão da oração e também a questão do jejum. E hoje nós vamos estudar e nos ater especificamente à oração do Pai Nosso. Diz assim o texto bíblico, talvez você saiba de cor. Se você quiser falar junto, fique à vontade. Eu vou ler na versão NVI. Verso 9. Vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Muito bem, conhecemos a oração do Pai Nosso. Mas será que nós praticamos da maneira correta? Será que nós devemos orar todos os dias a oração do Pai Nosso? Ou será que nunca devemos orar a oração do Pai Nosso? A nossa oração, primeiramente, lembrando do texto anterior, dos versículos 5 até o versículo 8, a nossa oração não deve ser hipócrita, e também não deve ser uma oração repetindo sempre a mesma coisa. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, a gente fica na dúvida, não é mesmo? Porque a gente para pensar e olha assim, puxa, eu posso orar todos os dias essa oração ou eu nunca devo fazer isso? Pois bem, a oração do Pai Nosso pode sim ser orada por mim e por você. A grande questão é olharmos para ela como um modelo, como um padrão, como uma diretriz de Jesus. E não apenas como uma oração mecânica a ser repetida todos os dias de forma maçante. Já imaginou você conversar com uma pessoa todos os dias, no mesmo momento, sobre o mesmo assunto, usando as mesmas frases? Primeiro dia, ok, é o primeiro, mas no segundo dia já começa a soar estranho, no terceiro também, no quarto também, e talvez no quinto dia a pessoa nem vai aparecer para conversar com você. Pois bem, com Deus, nós temos a oportunidade de falarmos com Ele todos os dias. O Senhor dos Senhores, o nosso Deus, acessível a nós. Por que então ficar repetindo sempre a mesma coisa? Essa é a pergunta que nós queremos responder através dessa oração. No verso 9, nós temos então, o texto começa dizendo, vocês orem assim. Essa expressão, ela precisa ser entendida porque aqui é uma instrução referente ao nosso método de oração. A oração, ela é o teste final da qualidade espiritual de um homem. Nós descobrimos a verdadeira condição da nossa vida espiritual quando nós estamos realmente sozinhos com Deus, nos colocando diante do Senhor. Orar não é simplesmente a mais sublime atividade humana. É a mais sublime atividade humana, mas não só isso. É o mais profundo teste que nós nos submetemos da nossa condição espiritual diante de Deus quanto à nossa autenticidade. Ser autêntico é ser de acordo com o que nós realmente somos. Nós já falamos no capítulo 5 sobre a questão de caráter, o caráter nosso que precisa ser moldado por Deus. E nós precisamos ter um bom caráter. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. E nós precisamos orar de forma autêntica, demonstrando o nosso verdadeiro caráter diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que nós somos pecadores e que precisamos dEle, e pedindo por aquilo que realmente interessa. E nisso tudo, então, nós temos Jesus como nosso grande exemplo. Lembra que Jesus, em vários momentos nos evangelhos, Jesus, ele
passa vários períodos, até mesmo horas, noites, madrugadas em oração. Marcos capítulo 1, verso 35, ele diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Os seus discípulos, vendo Jesus orar, eles perceberam que não sabiam orar e perceberam a necessidade de aprender sobre a oração, e eles então, em Lucas capítulo 11, versículo 1, eles dizem: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. João Batista ensinou os seus discípulos a orar, e Jesus teve a oportunidade de mostrar na prática e também ensinar os seus discípulos, até mesmo aqui dentro do Sermão da Montanha, a orar, o modelo de oração. Essa oração é um modelo. Essa oração é como se fosse um sumário de um livro. E é muito interessante nós pensarmos num livro e o sumário traz ali os títulos, os capítulos, sobre aquilo que nós vamos ler neste livro. Imagine que a oração do Pai Nosso é esse sumário. Traz os destaques, os tópicos, as diretrizes daquilo que nós vamos ter a liberdade de falar para o Senhor. E nós construímos então esse livro a partir desse sumário, desses títulos que nós temos a partir da oração do Pai Nosso. Precisamos entender que quando Jesus saía de madrugada para orar, passava longos períodos de oração, ele não ficava repetindo a mesma coisa, mas ele tinha este modelo para se dirigir ao Pai. Essa é a forma que nós temos que orar, olhar para a oração do Pai Nosso. É como se, em essência, nós pudéssemos entender que a oração, ela cobre tudo. A oração do Pai Nosso cobre todas as áreas da nossa vida. Tudo. E essa é a oração que Jesus, quando ele faz uma oração que é conhecida como a oração sacerdotal, em João capítulo 17, analisando essa oração, nós vemos todos esses aspectos de acordo com a oração do Pai Nosso. Ou seja, Jesus usava esse modelo, acrescentando as suas palavras, as suas expressões de adoração a Deus, a sua sinceridade quanto ao que pedir e quanto a não cair em pecado, que é o que a oração do Pai Nosso nos ensina. Essa oração, ela é maravilhosa. Especificamente a oração do Pai Nosso, apesar de economizar palavras, ela traz uma maneira de sumariar aquilo que realmente importa, de destacar o que realmente importa. Reduzindo tudo a algumas poucas sentenças, algumas poucas frases, é algo que verdadeiramente proclama o fato de quem ensinou essa oração, e não pode ter sido outro a não ser o próprio Filho de Deus. Tem gente que se confunde. Uns acham que nunca podem orar, outros acham que devem fazê-la sempre, mas ela é indispensável para as nossas vidas, como modelo, como padrão. Pode ser orada de vez em quando sem problema algum, de forma sincera, mas ela deve ser usada como modelo. Nós precisamos orar no coração, na mente, com todo o nosso ser, a partir desse modelo tão importante. Agora, a pergunta que se segue é, então, como nós devemos orar? No estudo anterior nós falamos um pouco sobre isso. Vá para o teu quarto, feche a porta, converse com Deus. A oração é a oportunidade que eu tenho de falar com Deus. Coisa que nós não conseguimos com uma pessoa muito importante da nossa sociedade, nós talvez nunca, ou talvez em algum que outro momento da nossa vida, nós teremos acesso. Com Deus é diferente, nós temos livre acesso. O passo inicial da oração, ele deveria ser, para mim e para você, o ato de relembrar. Relembrar quem é Deus e quem nós somos. Normalmente, nas nossas orações, a gente logo joga os nossos pedidos. Senhor, eu quero pedir por isso, por aquilo, e às vezes a gente agradece por coisas superficiais, mas a gente pede muito. Não há nada errado em pedir, já vamos falar sobre isso. Mas o problema da nossa oração é que nós não lembramos quem Deus é. Talvez porque não o conhecemos de fato e de verdade. Esse é um ponto crucial. Preciso conhecer a Deus. A oração do Pai Nosso faz sentido para quem é cristão de verdade. Quem não é cristão de verdade, que não entregou sua vida a Jesus, quem não é salvo, não consegue entender essa oração de fato. Portanto, eu e você precisamos entender o seguinte: essa oração precisa me fazer relembrar
e louvar a Deus, adorar a Deus, invocar a Deus. E eu preciso ter na minha mente, no meu coração, informações a partir da Bíblia, a partir do meu relacionamento com Deus, a partir da comunhão com a igreja, a partir do meu serviço a Deus. Eu preciso ter as informações necessárias para relembrar. Às vezes a gente está triste, está desanimado, e diz, Deus, eu estou triste, desanimado, eu estou bravo com tal pessoa. Espera aí. Se antes de colocar para Deus todas essas coisas, eu fosse relembrar no momento de tristeza, que é o meu exemplo, o exemplo para esse momento. No momento de tristeza, eu digo, Deus, apesar da minha tristeza, eu quero lembrar que o Senhor é bom. Eu quero lembrar que o Senhor me sustenta, que o Senhor criou todas as coisas. E aí eu posso ser específico. Eu posso lembrar de textos bíblicos, de histórias, expressões bíblicas. E essa lembrança já vai me trazer ânimo, já vai me trazer a alegria que eu estou precisando para aquele momento. E eu estou só usando um exemplo de um momento de tristeza que muitas vezes nos cerca. Quando nós relembramos quem é Deus. Relembramos que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus todos os dias. Nós temos então o privilégio de olhar para o Senhor e ter a nossa vida voltada para Ele. A primeira coisa. Oração é relacionamento com Deus. Oração é a oportunidade de expressar para Deus aquilo que nós precisamos colocar diante dEle. E aí nós temos a grande oportunidade de nos perguntarmos, mas Deus é mesmo nosso Pai? Porque sim, Deus é um Pai perfeito, que está nos céus, mas que está acessível a nós através da oração. Ele é um Deus majestoso, grande, cheio de poder, que oferece salvação por meio de Cristo, que ama o pecador, mas que é justo, que é santo, que é imutável. E aí nós temos inúmeras qualidades para pensar em Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é o Deus que nós podemos conhecer cada vez mais através da sua palavra, através da oração, através da igreja. Nós temos a oportunidade de perceber quem é esse Deus capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Pedimos através da oração e podemos até pensar através da oração. Antes de orar, nós precisamos ter a consciência do privilégio que nos é dado, do acesso até Deus. A oração, ela também nesse modelo, ela nos leva a um aspecto crucialmente importante que nós temos aqui que chamar de adoração. Porque no verso 9 vai dizer, Pai nosso que estás no céu, está se referindo a Deus. Santificado seja o teu nome, está falando a Deus. Venha o teu reino e assim por diante. Nós adoramos a Deus através da oração e esse modelo nos traz isso. As petições dessa oração, elas foram apresentadas de três formas. Primeiro, santificado seja o teu nome, depois seja feita a tua vontade, então venha o teu reino. São três petições adorando a Deus, relacionadas a Deus, dizendo respeito a Deus e a sua glória. As demais petições que a gente vai ver na sequência, então dizem respeito a nós. Mas o fato de que numa oração nós jamais deveríamos orar pensando somente em nós. E sempre deveríamos nos concentrar em Deus e na sua glória. Quando nos concentramos em Deus, nós entendemos a sua vontade, nós fugimos do pecado, nós buscamos mais ao Senhor, nós olhamos mais para Ele atentamente, e tudo isso nos traz a perspectiva do céu. Colossenses 3,2 diz, pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui terrenas. Olhemos para Jesus. O texto ele vai dizer, santificado seja o teu nome. E é interessante nós olharmos para esse texto, lembrando que santificado significa reverenciado, santo. Nessa petição nós aprendemos que o desejo de Deus é ser reverenciado. Nós devemos honrá-lo entre os homens, tornando o seu nome cada vez mais respeitado em todo o mundo. O nome que vai dizer aqui, santificado seja o teu nome. O nome significa tudo que está envolvido na pessoa de Deus. Tudo que nos foi revelado a seu respeito. E, por exemplo, lá no Antigo Testamento, é Deus
e os seus atributos, né, o nome de Deus, e aí as palavras que tem lá no contexto hebraico, já quero só ler aqui as traduções, mas o nome de Deus significa autoexistente, o Senhor proverá, o Senhor cura, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor está presente. São nomes do Antigo Testamento que revelam, que nos mostram quem é Deus. Então, quando nós lemos santificado seja o teu nome, reverenciado seja o nome de Deus, que tem muitos significados. E nós devemos olhar para esses significados percebendo quem é Deus. Nós conhecemos Deus a partir do seu nome, não só pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E aí nós podemos ter a oportunidade de ver que Jesus nessa oração nos ensina que toda a humanidade deve conhecer o Senhor Deus. Venha, aliás, santificado seja o teu nome. O propósito nosso é glorificar a Deus. E todas as pessoas da humanidade devem glorificar a Deus, mas para glorificar precisam conhecer. E aí nós temos a expressão, venha o teu reino. Jesus tinha em mente que os seus discípulos orassem a fim de que o reino de Deus se manifestasse de modo pronto e crescente. O reino de Deus significa o seu reinado, a sua lei, o seu governo. O reino já veio quando Jesus esteve no mundo. O reino está presente através da igreja no coração de todo aquele que é um cristão verdadeiro. E o reino de Deus ainda chegará no dia em que o seu reinado terá sido estabelecido sobre toda a face da terra. Venha o teu reino é uma oração missionária. Para que todos glorifiquem a Deus, todos precisam conhecê-lo. Faça-se a tua vontade. O supremo desejo de todos no céu é fazer a vontade de Deus e assim louvá-lo e adorá-lo. Esse também deveria ser o desejo de todo cristão autêntico. Venha o teu reino, seja feita ou faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba que aqui eu estou me submetendo à vontade de Deus e não exigindo que Deus cumpra a minha vontade. O caos seria enorme se Deus cumprisse a nossa vontade como nós queremos. Mas quando nós nos submetemos ao Senhor, nós então começamos a perceber que a sua vontade é a melhor. E praticando ela, nós podemos viver as inúmeras bênçãos que Ele tem preparado para nós. E a parte final da oração é a parte então dessa petição que envolve o nós. O verso 11 vai dizer, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia envolve esse aspecto tão crucial das nossas vidas. Mas antes disso, todos os aspectos da vida podem ser contemplados nessa oração. E isso torna essa oração tão admirável. As nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. Aborda a nossa constituição física, a nossa necessidade de purificação, das contaminações e da culpa do pecado e a necessidade de nós sermos resguardados do pecado do seu poder. Tudo isso que é essencial para mim e para você estão relacionados na oração do Pai Nosso. Como já li, o verso 11 fala daquilo que nos é necessário, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia numa tradução literal, significa dar-nos hoje o nosso pão para amanhã. É termos aquilo que é necessário, é pedir o que é suficiente e necessário para cada dia. Pão, naquele contexto, era um alimento extremamente necessário. Não tendo nada para comer, mas um pedaço de pão, você sobreviveria por algumas horas. O que é necessário para mim e para você? Ter o que comer e o que vestir, como nós veremos daqui alguns dias no final deste capítulo. Quando nós pedimos, e dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo a Deus que Ele nos dê aquilo que é necessário. As condições para trabalhar, família, todas essas coisas que podem vir a ser necessárias. Nós temos que lembrar que Deus leva em conta as nossas necessidades e em oração nós podemos pedir com sinceridade, expondo a Ele aquilo que nós consideramos necessário, pedindo para Ele sem nenhum medo. Deus, eu considero necessário na minha vida tal coisa. E eu posso pedir a Deus. E se Ele perceber que isso realmente é necessário, Ele vai nos dar. É o que a sua palavra nos garante. É interessante que nós podemos
E devemos lembrar que Deus age conosco como um Pai amoroso, nos dando o que nós precisamos. E talvez, se nós pedirmos, Ele pode nos dar aquilo que queremos. Acima de tudo, Deus gosta de ouvir as nossas orações e de perceber o quanto nós confiamos nele, o quanto nós temos que depender em tudo da sua graça e da sua misericórdia. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia significa depender de Deus e não unicamente das minhas forças para ter o que comer e o que vestir, mas depender de Deus é essencial. Versículo 12, ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E aqui há algo crucial. Todos temos a necessidade de perdão. Todos nós. Paulo escreve aos Romanos dizendo que todos somos pecadores e ponto final. Todos somos pecadores. Só encontramos esse perdão por meio de Jesus. E só podemos fazer essa oração se nós pertencemos à família de Deus. Olha o que João escreve em 1 João, capítulo 1, versos 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Confessar os pecados é crucial. Quanto mais uma pessoa terá sido santificada, maior será a sua consciência do pecado no seu íntimo. Aqueles que dizem: não, mas eu sou salvo pela graça e agora eu não preciso mais pedir perdão pelos meus pecados. Mas quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu tenho consciência de que sou pecador e mais eu tenho consciência de confessar o meu pecado. Sejam pecados que eu repito, pecados que eu já fiz, pecados que eu estou cometendo, eu devo confessá-los ao Senhor. Mesmo que Ele me perdoa pela graça, eu devo confessar. É uma necessidade, não uma opção. Há um texto paralelo que se encontra em Mateus 18, fala ali da parábola do credor incompassível, que não queria perdoar o seu conservo, o seu funcionário, embora ele havia sido perdoado pelo seu senhor por uma dívida enorme, mas ele não quis perdoar aquele cuja dívida era tão pequena comparada à dívida que ele tinha para com o seu senhor. Nós precisamos lembrar da graça de Deus nas nossas vidas. Não há nenhum pecado que alguém cometa contra nós que seja tão grande quanto o que nós cometemos contra o Senhor. E se nós somos perdoados, nós precisamos perdoar. É uma condição essencial, como diz os versos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará suas ofensas. Não há texto mais direto e objetivo falando que se eu tenho uma mágoa, se há algo que alguém fez contra mim que eu não perdoei, eu devo perdoar. O perdão é libertador, o perdão ele restaura, ele cura. Existem pessoas doentes física e mentalmente porque não conseguem perdoar. Perdão é algo maravilhoso que Deus nos dá de graça e que nós também devemos dar para aqueles que nos ofenderam, que nos fizeram mal. O verdadeiro perdão, ele quebranta o homem que se sente, então, impelido a perdoar. Quando nós não perdoamos, as nossas orações não serão genuínas e nem eficazes, antes elas vão ser destituídas de qualquer valor. Pense bem e sempre perdoe. E o verso 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Essa parte final da oração, ela quer dizer que quando nós fazemos essa petição, nós estamos pedindo que nunca sejamos conduzidos a uma condição que nós nos tornemos passíveis de ser tentados por Satanás. É pedir a Deus que nos preserve de qualquer possibilidade de cair em pecado. É aquilo que está escrito em Mateus 26, 41, que diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar é essencial para não cair em tentação. E aqui nós temos um pedido sincero: Deus, não me deixe cair em tentação. Ou seja, não me deixe cair em pecado. Antes de pecar vem a tentação, então eu preciso evitar a tentação. Para a gente finalizar, por qual motivo nós devemos pedir a Deus que nos livre? Para que nós tenhamos comunhão com Ele e que essa comunhão nunca sofra interrupção. Eu e você precisamos olhar para a oração do Pai Nosso como um modelo.
e orar a partir desse modelo. Primeiro adorando a Deus, olhando para Ele, glorificando, exaltando Ele, conhecendo Ele através da sua palavra, tendo comunhão com os meus irmãos e podendo assim acrescentar qualidade às minhas orações. Não no sentido de falar palavras bonitas, porque aqui a gente está falando sobre a oração no nosso quarto, no nosso íntimo, eu e Deus, você e Deus. Devemos adorá-lo, devemos olhar para Ele, mas devemos também pedir aquilo que é essencial. Devemos buscar perdão de Deus e dos outros e devemos buscar fugir das tentações. Esse é o modelo que nós devemos usar nas nossas orações pessoais diante de Deus. Isso, meus queridos, nos traz comunhão, intimidade, nos traz confiança. Quanto mais confiamos em Deus, mais Ele pode atender às nossas orações, mais Ele nos fortalece, nos edifica, mais genuinamente cristão nós seremos. Que eu e você possamos olhar para essa oração não mais como uma oração mística, mas como um modelo a ser seguido todos os dias. Vamos orar? Pai, nós adoramos o Teu nome, agradecidos por estudarmos a Tua palavra livremente, agradecidos pela oportunidade que aqui temos e exaltando o nome do Senhor pela salvação que recebemos por meio de Cristo Jesus. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos dê tudo o que nós precisamos. Olhe para nós, para as nossas famílias e nos conceda aquilo que realmente precisamos. Que as nossas necessidades sejam supridas pelo Senhor. Ó Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, mas também nos ajude a reconhecer que precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam, que pecaram contra nós. E, Senhor, também nos livre das tentações, para não cairmos em pecado, para não envergonharmos o Teu nome, para não quebrarmos o nosso relacionamento contigo. Acima de tudo, ó Deus, preserve o nosso amor por Ti e nos dê o privilégio de orarmos e crescermos diante do Senhor através da Tua palavra livremente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu desejo sincero é que você ore todos os dias a partir desse modelo e que todos os dias você tenha a oportunidade de aprender cada vez mais do Senhor. Que Ele abençoe a mim e a você em todos os momentos. Um forte abraço e que Deus te abençoe.